A graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos orar, meus irmãos. Pai Santo, diante de Ti nós nos colocamos, Senhor, mais uma vez. E rogamos a Ti, Senhor, o discernimento espiritual para podermos pregar a Tua palavra. Nós sabemos que se dependesse de nós, humanos, em lugar nenhum chegaríamos. E se chegassem a algum lugar, com certeza não seria o melhor lugar. Na verdade, como somos pecadores, jamais teríamos, Senhor, esse discernimento necessário para trazer a Tua palavra à tona e trazer a Tua palavra para se alojar em nossos corações, nas nossas mentes, no nosso espírito, Senhor. Por isso, Senhor, nós queremos nos submeter, Senhor, a tudo aquilo que o Senhor pode nos orientar, nos instruir e nos trazer para cada dia mais sermos parecidos contigo no avanço do reino. Amém. Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia em 1 João, primeira carta de João, capítulo 2, versículos 15 a 17. Vamos ler. A epígrafe aqui está dizendo que não se deve amar o mundo. Então, os 3 versículos, segundo o apóstolo Paulo, escrito pelo apóstolo Paulo, dizem assim: não amem o mundo nem as coisas que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vamos orar mais, irmãos. Aleluia. Senhor, obrigado, Pai, por nos colocar diante da Tua palavra. E mais uma vez, Senhor, com essa exposição, nós possamos adquirir, Senhor, o conhecimento espiritual, que não é apenas um conhecimento, mas é um conhecimento que transforma a nossa vida, que transforma o nosso agir, que nos faz conhecer mais de Ti, Senhor, e dar-nos a razão de estarmos aqui, ou seja, para Te glorificar. Obrigado, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, como título dessa mensagem, nós colocamos o mundo que Deus não ama. O mundo que Deus não ama. Quero iniciar a presente exposição versando sobre o amor. Há algo maior, mais significativo na vida que o amor? Na literatura, na música, na arte em geral, vimos o amor sendo elevado o tempo inteiro, ou pelo menos referenciado. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13, 3, abordando sobre a fé, a esperança e o amor, nos ensina, irmãos: assim permanecem agora estes 3, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. A Bíblia também nos fala que o amor procede de Deus. Vejamos nesta mesma carta, 1 João, capítulo 7, agora o versículo 8. A epígrafe: Deus é amor. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus.
E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E a Bíblia elucida que amor é esse. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Continua a palavra de Deus. Nisto conhecemos que permanecemos nele e que ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado do seu Espírito e nós termos visto e damos testemunho, de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. E nós conhecemos o amor e cremos nesse amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois assim como ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo e quem teme não é aperfeiçoado do amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. O mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Nesse texto, meus irmãos, que estamos expondo, chama-nos a atenção a palavra não. Como nós vimos, a palavra diz, não amem este mundo. O não, que é um advérbio de negação, antes da palavra amem. O que isso quer dizer? Não amem o mundo. Deus está negando o amor que tanto proclama. Isso não soa paradoxal? Na verdade, para responder essa pergunta, se faz necessário se investigar, saber o que Deus quer que não amemos. Isso implica em sabermos qual o objeto desse não amor. Incrível, mas é isso mesmo. Deus mandou não amar o mundo. Neste contexto, quero falar sobre o mundo. Porque Deus, neste primeiro verso, em análise, diz assim, não amem o mundo. Qual o sentido de mundo na Bíblia? Veja-se que a expressão mundo é citada 6 vezes apenas nesses 3 versos, de 1 João 2, 15 a 17. Em toda a Bíblia, na versão Almeida Corrigida Fiel, por exemplo, a palavra mundo aparece 224 vezes. O sentido original em grego da palavra mundo é cosmos, que significa ordem, organização, harmonia.
vamos tentar aqui explicar os 3 sentidos que a Bíblia dá à palavra mundo. No primeiro sentido, mundo é no sentido físico ou geográfico. Salmos 24:1. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Atos 17:24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 20. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. E o Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Carta aos Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2, tratando da revelação de Deus. Antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo aí no sentido de mundo. E a mesma carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 3, diz assim: pela fé entendemos que o universo, o mundo, foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Então aí nós abordamos, trazemos à tona alguns capítulos e versículos da Bíblia que versam sobre a palavra mundo no sentido geográfico, no sentido físico. Agora, uma segunda concepção sobre a palavra mundo é no sentido de pessoas, ou seja, na esfera humana, a humanidade. Aqui podemos dizer que se tratam das criaturas de Deus e que são transformadas em filhos de Deus, aqueles que creem por força do Evangelho. Então vamos trazer aqui à baila algumas citações da palavra de Deus. O Evangelho de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O mesmo Evangelho de João, capítulo 16, versículos 7 e 8. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor que vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, ou seja, convencerá a humanidade, as pessoas. A carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 4. O qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados para não nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Também o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. E finalmente, irmãos, ainda tentando buscar o sentido de mundo na palavra de Deus, vamos ver um terceiro sentido, que é no sentido de sistema, a questão ética e moral, ou seja, imoral. A carta aos Romanos 12, 2. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme
pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 15. Para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, ou seja, nesse mundo caído. Tiago 4:4. Tiago, carta de Tiago. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Enfim, o mundo que Deus não ama é o mundo que não quer que você ame a Deus. Vejam aqui essa passagem em Efésios 6:12. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Bem, irmãos, após essa introdução, passemos a examinar neste texto 4 pontos que são relevantes e necessários para a compreensão da palavra de Deus. O ponto 1, nós queremos começar dizendo, citando primeiro a primeira frase do texto: não amem o mundo e as coisas que nele há. Então, esse ponto 1, nós podemos dizer que se trata de uma ordem de Deus, uma ordenança do Senhor. É um texto, portanto, normativo. Não é um texto descritivo. Não é apenas uma narrativa. Está revelando a ordenança de Deus quando diz que não amar o mundo e as coisas que nele há. É um mandamento de Deus, enfim, de modo que é uma obrigação de obediência dos homens a Deus. Então, tratando assim um paralelo com aquele texto que nós falamos que Deus é amor, que nós vamos mais na frente explicar, nós já vimos aqui o que parece ser, não é, um contrassenso ou uma aparente contradição. O apóstolo João, em sua própria primeira carta, nos versos 7 e 8, ele diz que Deus é amor. Como é que Deus, que é amor, não quer que amemos o mundo? Nós vimos lá e repetimos, Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. No capítulo que nós estamos estudando, vimos também, nós podemos ver, vejam aqui na Bíblia, que devemos amar o próximo, que é um mandamento. E aí? Quer dizer, manda amar, mas no mesmo capítulo não manda amar. Vamos ver primeiro, esse capítulo que fala que devemos amar ao próximo para nos posicionarmos, ou seja, trazer a palavra de Deus na sua explicação. Diz o apóstolo Paulo: amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que vocês tiveram desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram. Por outro lado, o que lhes escrevo é um mandamento novo, aquilo que é verdadeiro nele e em vocês, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora. Quem ama o seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai,
porque as trevas lhe cegaram os olhos. E em João 3,16, vimos também que Deus amou o mundo. Mas, no texto que estamos lendo agora, em exposição, não se está falando do mundo das pessoas, mas em relação ao sistema, conforme João 12, 31, Tiago 4, 4 e 1 João 5, 19. Então, irmão, o primeiro ponto é sabermos que se trata a frase não ame o mundo e tudo que nele há, se trata de uma ordenança de Deus. Avancemos no ponto 2. A consequência de não obedecermos a Deus. Então, Deus manda amar o mundo. Então, se nós não obedecermos a Deus, qual a consequência? Esse mesmo verso 15, 1 João 2,15, explica por que não devemos amar o mundo. Ele diz assim: se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Veja-se que aqui se trata de uma penalidade, uma consequência sobre aquele que ama o mundo. Esse mundo que nós temos como sentido um sistema, o mundo caído, o mundo em que o pecado aflora, em que as pessoas voluntariamente aceitam o pecado, as pessoas que de uma forma orquestrada, podemos assim dizer, caminham a passos largos rumo à condenação eterna. Então, nesses casos, diz a Bíblia, o amor do Pai não está nele. O ponto 3 é a explicação do porquê também não devemos amar o mundo. Nós vimos na parte anterior, que o amor não procede do Pai e o Pai não está nele. Mas ele diz por quê, qual é a razão. Então a Bíblia diz assim, lá em 2 João, capítulo 15 a 17, nós vimos agora essa parte que diz, porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então aqui é a base, é a origem. Esses desejos, essa soberba, não vem do Pai. Então, quando o amor não está nele, as pessoas abraçam o mundo. Então, esses desejos, essas concupiscências, na realidade, elas procedem do mundo. Esta é a causa, o motivo, a razão de que não devemos amar o mundo caído. Mas o que são desejos da carne, desejos dos olhos e a soberba da vida? O desejo da carne e dos olhos são algo que, a princípio, são bons, pois dados por Deus. Todo ser humano tem, por força da sua criação, desejos. Porém, esses desejos, quando ultrapassam os limites, ou seja, deixam de glorificar a Deus e passam a glorificar os homens, ou seja, trazer aos homens vanglória dos seus pecados, eles tornam-se, claro, iniquidades que desagradam a Deus. Esses desejos são interiores, brotam dos homens. A soberba da vida, ou a vanglória, já a soberba da vida agora, a vanglória, a ostentação, é o que se manifesta externamente, algo que desagrada a Deus, em que o ego é colocado em relevância, em que o orgulho, em que a ambição, o egoísmo, estão todos aí nessa soberba de vida, em que as pessoas se julgam umas melhores do que as outras, mas tudo que fazem, não fazem para glorificar a Deus, fazem coisas
equívocas, coisas erradas, na realidade pecam e aceitam o pecado como algo natural. Isso é soberba de vida. E aí nós nos lembramos do provérbio 16, versículo 18. Diz assim: antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso procede à queda. Bem, irmãos, vamos agora ao ponto 4, em que diz assim, ora, a palavra de Deus diz, ora, é o verso 17. 2 João, verso 17, ora, o mundo passa bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Meus irmãos, veja aí uma constatação. Deus nos assegura que o mundo passa. O mundo passa e também passam as concupiscências, né, os desejos. Todos eles passam. E, na realidade, isso é o que causa as frustrações também humanas, porque elas compreendem que há um limite para a sua insensatez. Esta, nesse caso, é a promessa para aqueles que obedecem a Deus. Qual é a promessa que vimos aqui nesse versículo? Permanecer para sempre. Ou seja, aquele que faz a vontade de Deus. Então aprendemos que o que passa é o mundo, como o sistema, e nele inseridos os pecados advindos da carnalidade, dos desejos humanos. Vejam, irmãos, que permanecer para sempre significa desfrutarmos da vida eterna ao lado do Pai. Essa vida já começa aqui na própria existência, ainda que como sombra de plenitude que virá, da plenitude que virá após a segunda vinda de Jesus, ou mesmo após a morte de cada remido. E aqui nós trazemos a conclusão desta palavra. A palavra de Deus nos convida, irmãos, quando ele dá a ordem, né? Não ameis o mundo, não amem o mundo, nem as coisas que nele há. Ele nos convida a obedecê-lo, convida a igreja a obedecê-lo, a fazer a sua vontade, de modo que não devemos amar o mundo, esse mundo caído, esse sistema apodrecido. O erro é pensar que nos é possível viver em Deus e no pecado. Ou seja, ao mesmo tempo, existem pessoas que pensam que conseguem agradar a dois senhores, mas na verdade só há um Senhor, o único Senhor, que é Deus, que é Jesus e o Espírito Santo, a Trindade. Então, a igreja deve fortalecer a santidade por meios de graça. Aqui nós fazemos isso quando lemos a palavra de Deus, meditamos na palavra de Deus e nela buscamos o sentido que Deus ali deixa para nós como instrução, como orientação. Lembrando que esse amor que diz Deus ama o mundo, é verdade que Deus ama o mundo, porque Deus é amor, mas também Deus diz que não devemos amar o mundo cujo amor é um amor pecaminoso. Nós vimos, por exemplo, em Salmos 1, os justos e os ímpios, que falam dos justos e os ímpios, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assentam na roda dos escarnecedores. E também temos a ciência do amor ao próximo, quando diz que o amor de Deus vem antes da fundação do mundo.
porque Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. E em amor ele nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. O texto fala assim sobre uma obrigação, tem um mandamento, uma ordenança, fala sobre uma penalidade, fala que é uma consequência, fala sobre a motivação, a razão, a causa, e fala sobre a promessa daqueles que faz a vontade permanecer. Então nós encontramos assim os tipos de mundo, mas o sermão o que nos faz receber nessa palavra o limite, né, que Deus estabelece para a nossa vida. Devemos procurar o porquê o Senhor assim faz. Sendo assim, vamos entender o propósito de Deus e a nossa visão referente a Deus será bem mais ampla. Então, agradecemos ao Pai, Senhor, porque nessa conclusão nós vimos que Deus não criou escravos, mas o inimigo faz isso em todos que vivem sua vida na prática da iniquidade. E quando a palavra nos estabelece limites, é para a nossa proteção. Ao final, o Senhor nos ama verdadeiramente, nos protegendo e nos abençoando, e nos fez livres em Cristo. Oremos agradecendo a Deus pela exposição da sua palavra. Obrigado, Pai Santo, por nos colocar diante de Ti e fazer com que o nosso coração, impregnado da sua bondade, Senhor, possa de fato encontrar-se nesse processo de santidade, fazendo cada dia mais parecidos com Jesus, e que possamos sim, Senhor, seguir os Teus passos, aguardando a Tua vinda. O tempo urge, não há mais como ficarmos de braços cruzados, mas sim obedecendo a Ti, Senhor, sem procrastinação, e tentando evitar que o nosso ego, o nosso orgulho, as nossas vontades, as nossas bestialidades queiram ser dominadores em nossa vida. Mas nós temos um dos elementos do fruto do Espírito, que é o domínio. Nós temos o domínio pelo Espírito Santo. Também temos a alegria, o amor, a paz, fidelidade, bondade, benignidade, paciência, Senhor, e mansidão. Por isso, Senhor, nós somos seguidores de Ti. E assim nós queremos Te agradecer, Senhor, por tudo. Que continuemos, Senhor, Te glorificando, Te amando, Senhor, sempre exaltando o Teu nome. É assim que nós o fazemos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém.